Olá, atiradores! Bem-vindos mais uma vez ao meu canal de tiro de pressão. E hoje eu estou aqui no Clube de Tiro para trazer para vocês um review de uma carabina PCP bem interessante que apareceu recentemente no mercado. A Artemis M16A Ghost 5,5. Essa marca Artemis ela é relativamente recente no mercado brasileiro de tiro de pressão. Começaram a vir aí faz pouco tempo com algumas carabinas PCP de entrada com um preço muito bom. Eu já vi dessas carabinas com bomba manual, dessas de entrada, não essa, claro, em promoções aí por R$ 1.400, R$ 1.500, até R$ 1.600, que se pensarmos bem é o preço de uma carabina de mola ou gasram de nível superior. Uma Gamo Hunter 440, por exemplo, custa mais do que isso. E então essas carabinas, pelo preço muito competitivo, venderam bastante. Logo os atiradores notaram que são carabinas realmente de entrada para o mundo de PCP. Então elas precisavam de algum refinamento no funcionamento, nos mecanismos. O cilindro que armazena o ar é pouca coisa, então a autonomia era muito baixa, enfim. E começaram a surgir novas armas da Artemis no mercado. E a M16A Ghost é um dos últimos lançamentos da marca no Brasil. Essa arma ela é feita na China. Ela é vendida no Brasil com o nome Artemis, mas ela é vendida em outros lugares do mundo com outros nomes. São daquelas fábricas que fabricam e põem o nome que você quiser. Então são armas assim, vamos dizer assim, genéricas. E eu falei assim, pô, conversei com o pessoal do mundo da carabina, eu falei, vamos fazer um review dessa carabina, que ela tem ela já não é tão barata quanto a carabina, as primeiras que vieram da marca para o Brasil. Ela já tem um preço compatível com carabinas de PCP de marcas já renomadas, como a Hatsan, como a Gamo. E falei assim, mas beleza, ela já não está concorrendo naquele nível tão baixo, mas será que ela entrega o suficiente para concorrer com esse nível, vamos dizer assim, médio de preço de PCP? Então essa é a intenção desse review. Estou aqui no Clube de Tiro e eu tirei essa carabina da caixa hoje. Então eu tirei a primeira vez com ela, coloquei essa minha lunetinha 432 Sniper, minha companheirinha para reviews, porque ela não tem mira aberta, ela só funciona com luneta. E já atirei com elas, enchi o cilindro. Daqui a pouco eu vou falar para vocês dessas partes, vou falar do cilindro. E eu já atirei com ela exatos 77 disparos. Como que eu sei que são 77? Porque o magazine dela é de 11 e eu usei 7 magazines. Eu recarreguei o magazine 7 vezes, então foram 77 disparos. E é uma carabina bem interessante. A precisão inicial dela, saída da caixa, muito boa. Como eu já tinha feito com o review da Hatsan Flash, eu coloquei uma lata pequena de refrigerante a 25 metros e uma lata pequena a 50 metros. E atirei à vontade nas duas e furou bastante, como vocês vão estar vendo aqui. Primeiro a 25, depois a 50. Não foi páreo para ela. Aí eu coloquei algumas latas lá em cima, 100 metros, mesma coisa que eu fiz com a Hatsan Flash. Eu ainda não atirei, porque apareceu, final de tarde no Clube de Tiro, lá tá pegando solzinho. Apareceram um punhado, acho que de siriemas lá, e elas estavam na linha de tiro e eu não quis arriscar acertar uma das bichinhas, então falei, vou gravar aqui as primeiras impressões com ela, falar um pouco da arma. Enquanto isso, vamos ver se elas resolvem ir embora. Para mim parece que resolveram, porque aí terminando de falar com vocês, eu vou fazer atirar nessas latinhas a 100 metros e depois vou fazer, não hoje, final de semana que vem eu vou voltar aqui no Clube de Tiro para fazer mais testes com ela, que vou continuar, vocês vão assistir nesse review em seguida. Vamos lá! Vamos fazer uma análise rápida visual dessa arma. Ela tem um visual bem legal, um visual tradicional por conta da madeira, da coronha de madeira.
Então ela é uma arma que ao mesmo tempo tem um visual tradicional por conta da madeira, mas também um visual que não deixa nada a desejar para as PCPs mais moderninhas. Ela tem soleira de borracha ventilada, com um corte legal para encaixe no ombro. A montagem, que eu sempre lembro, essa peça inteira aqui chama montagem, gente, não é coronha. Coronha é só essa parte de trás. Isso aqui é montagem e essa parte é a ferragem. Então, a montagem de madeira, ela é de uma madeira bonita, com um acabamento legal, uma madeira bonita, tem uns desenhos legais na madeira. Ela tem um corte mais curto, é uma carabina que você vê que ela foi pensada para se atirar principalmente em pé sem apoio, mas a telha dela é retinha, então apoiada também ela se sai muito bem. Coronha de Monte Carlo, estilo Monte Carlo, ambidestro, então ela tem a almofada dos dois lados. O grip dela é mais grosso, eu gostei disso, que eu tenho a mão grande. Para quem tem a mão muito pequena, esse grip pode ser um pouquinho grosso demais, mas não chega a ser um problema. A telha dela é um tanto curta, mas que permite uma pegada legal, principalmente que a telha dela é mais recuada, permite uma pegada legal em pé, sem apoio. Não há nenhuma textura, nenhum zigrinado na coronha, ela é totalmente lisa a montagem dela. O guarda-mato tem um tamanho legal, mas ele é assim, eu tenho mão grande, dedo grosso, mas assim, não chega a ser desconfortável. A trava de segurança é aqui. Então, geralmente a gente tem trava de segurança aqui na frente do gatilho. Ela é bem em cima do gatilho, é um pino que você põe para um lado e para o outro e usa como trava de segurança. Como eu falei para vocês, ela não tem conjunto de mira aberta, ela tem um trilho 11 milímetros para usar luneta. Você só dá para tirar com luneta com ela. A alavanca de armar é lateral, é uma alavanca de alumínio, fácil, boa de manusear. Ela vem para trás, você põe ela, joga ela aqui para frente, que acabou. Ela está sem chumbo, então ela não volta. Eu tinha tirado, então ela não vai voltar aqui mais, porque acabou o chumbo. Isso é um indicador interessante. Ela está aqui com um magazine. Esse magazine para 11 chumbos, mas ela vem também na caixa com alguns acessórios que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Um deles, o adaptador para monoshot. O cano dela ele tem um shroud, ele tem um sobrecânio de alumínio, ele é totalmente flutuante, ponteira rosqueável e tem um cilindro aqui bem generoso. Um cilindro de ar bem legal para dar uma autonomia bem interessante. Igual eu falei para vocês, eu carreguei esse cilindro com 240 bar. Esse cilindro, o fabricante diz que é para ser carregado com no máximo 250 bar. Eu carreguei com 240, já atirei 77 vezes e ele continua de boa. Ainda tem muito chumbo para disparar aqui. Embaixo dela nós temos, isso aqui é um buraco do parafuso que segura, prende a coronha na ferragem. Esse aqui, gente, e aí que está o tchan dela, isso aqui não é um manômetro que indica quanto de ar tem no cilindro. Essa arma ela é regulada de fábrica, ela já tem um regulador. E isso aqui é o indicador de quanto está o regulador. Logo aqui embaixo tem um parafuso que você mexe nessa regulagem. E aqui temos um bico Foster macho para recarregar o cilindro. Ou seja, aí que está o grande pecado dela. Ela não tem um manômetro indicando quanto de ar tem no cilindro. Você só vai saber na hora que ela chegar na pressão que você calibrou e ela para de atirar. Aí você sabe que você vai ter que recarregar. Existem versões mais novas, pelo que eu estava vendo no site do fabricante, que já existe um manômetro adicional lateral aqui. Nessa aqui, no manual de instruções, diz que você pode comprar um manômetro adicional. Provavelmente você encaixa ele no Foster, ele te dá a pressão. Mas nesse modelo, ele não tem manômetro para indicar o volume de ar que ainda tem no cilindro, que é o grande pecado dela, ao meu ver, por enquanto que eu verifiquei. Ela vem na caixa
com um saquinho que traz aqui os alvos, manual de instruções só em inglês, mas também não traz muita coisa. Um carregador, somente um carregador. Segundo pecado dela, poderia vir pelo menos um carregador adicional, mas não, ela vem com apenas um carregador. Se você quiser carregadores extras, vai ter que comprar. E eu não sei a disponibilidade disso, vou até consultar o pessoal do Mundo da Carabina para saber se eles têm disponível ou não. O legal é que ela vem com um punhado de O-rings, que é para você fazer a manutenção, são 2 de cada, então se estourar algum O-ring, você tecnicamente pode abrir e trocar, o que não é tão fácil assim. Ela vem com algumas chaves Allen, que são as chaves necessárias para você mexer, para fazer essa troca de O-rings. Essa peça grande aqui é um supressor de ruído, que eu vou fazer um teste de decibéis dela tirando sem o supressor e com o supressor. E ela vem com um adaptadorzinho também para monoshot, o que é muito legal. Então, se você quiser um pouco mais de precisão, é que geralmente as carabinas multishot elas perdem um pouco de precisão, você pode pôr o adaptador monoshot nela. É uma carabina bem legal de atirar, estava atirando com ela ali sentado, com ela apoiada, usando os chumbos Gamo Pro Magnum Penetration 5,5, que também ela gostou bastante. Permitiu que eu acertasse. Eu rapidamente coloquei um alvo a 25 metros, zerei a lunetinha e me permitiu acertar as latas a 50 metros sem problema. Eu acredito que a 100 metros também não vai ser problema. Minhas primeiras impressões da Artemis M16A Ghost estão sendo muito boas. Vamos acompanhar esse review para ver o que essa arma pode fazer. Então, atiradores, de volta aqui com o review da Artemis M16A Ghost. Agora eu vou atirar em alvos bem pequenos, que vocês vão ver, a 25 metros e a 50 metros, usando a luneta 432 que já está montada na arma. Vamos lá. Esses são os alvos que eu vou usar a 25 e a 50 metros agora. A 25 são esses vidrinhos pequenos aqui. E eles, para você ter uma ideia, é a tampa de uma lata de chumbo. Ele é metade da altura de uma lata de chumbo e a espessura é muito menor. E aqui do lado um vidrinho daqueles de leite fermentado, que é um pouquinho maior que uma lata de chumbo, que vai a 25 então, e esse aqui a 50 metros usando a luneta 4x32. E esses são os chumbos que eu estou usando, que a M16A gostou, que é o Pro Hunter, Gamo Pro Hunter Impact, beleza? Vamos acompanhar. Pois bem, atiradores, como vocês puderam conferir comigo, a Ghost deu conta super fácil dos vidrinhos a 25 metros. O problema é aquele suporte de alvo, quando você acerta mesmo só o alvo, ele dá uma balançada, é uma tristeza. Eu tenho que dar um jeito de arrumar até um suporte novo para fazer esses reviews. E a 50 metros, vidrinhos de leite fermentado também não foram grande surpresa. Aí que eu fiz, voltei aos 100 metros e coloquei 2 latas, porque como vocês viram agora atrás, da vez anterior que eu vim aqui, tinha uma passarinhada lá e eles estavam atrapalhando a tirar os 100 metros. Então, por questão de segurança, deixei para outro dia e fiz hoje, coloquei 2 latas lá. E também não foi problema para Artemis M16A Ghost, mesmo com uma luneta 432, acertar as 2 latas, foi bem tranquilo. Eu aproveitei também para fazer alguns agrupamentos nessas 3 instâncias. A 25 metros, como vocês podem ver aqui em cima, o agrupamento foi bem fechado, foi um agrupamento legal. Eu achei bem interessante, considerando que eu estou usando, gente, sandbag, cheio de arroz, não é... Então eu apoio a arma aqui e no ombro atrás. Então
não é o melhor suporte para se fazer agrupamentos. Mas como é o suporte que eu uso em todo review, eu usei esse também. Então esse agrupamento seria razoavelmente melhor se estivesse usando um suporte de 2 peças, frontal e traseiro. Também fiz um agrupamento a 50 metros. Eu confesso para vocês que eu esperava que o agrupamento a 50 metros para essa arma que é regulada fosse melhor. Ele não foi ruim, considerando, lógico, luneta 4,32 e também o apoio único, o sandbag, um apoio único. Então, levando isso em consideração, não foi um agrupamento ruim, mas eu esperava um pouco mais por ela ser regulada. Quando eu coloquei as latas a 50 metros, aproveitei também para fazer um agrupamento a 100 metros, aproveitei também para fazer um agrupamento a 100 metros. Agrupamento a 100 metros com esse tipo de arma, principalmente com essa luneta 4,32, é um tanto temerário, mas eu fiz por curiosidade. E vou ser sincero para vocês, eu gostei mais do agrupamento dela a 100 metros do que a 50 metros, considerando todos esses poréns técnicos na feitura dos agrupamentos. Então, mas considerando que é uma arma nova, não está com apoio adequado, não está com uma luneta adequada para agrupamentos, ela não fez feio não. Eu particularmente, igual disse, esperava um pouquinho mais dela, mas acredito que ela se saia melhor em agrupamentos, utilizando-se de luneta de suporte adequado para agrupamentos. Mas ela acertou os alvos propostos no review e isso foi super legal. E foi assim, as latas foram no primeiro disparo, um disparo acertou uma, um disparo acertou outra, tanto os vidrinhos quanto as embalagens, os frasquinhos pequenos, então isso que importa. Então ela se saiu super bem, super aprovada no teste de distância de 25, de 50 e de 100 metros. Eu estava querendo colocar uns balões a 140 metros, que é o que eu disponho de pista atualmente. O problema é que eu não tenho mais gazélio, acabou o meu gazélio. Eu até tentei encher um balão e colocar lá no barranco com uma vareta, só que o vento mexe, o balão encosta na vareta, porque eu enchi com ar normal, eu enchi igual se enche balão de festa normal com a boca, ele fica caído, encosta na vareta e estoura. Com o hélio ele fica flutuando, não tem esse problema, então vou ficar devendo aos 140 metros, porque eu não tenho, acabou o hélio, eu tenho que comprar um botijãozinho novo de gazélio. Mas seria somente um extra, mas eu tenho certeza que tranquilo ela acertaria balão a 140 metros, muito de boa. Agora eu vou fazer o teste, como ela vem de fábrica. Vou pegar aqui, com um supressor de ruído. Eu baixei no meu celular um aplicativo que faz a leitura do ruído e vou fazer o teste dela, tanto com ruído ambiente, tanto com quanto sem supressor. Antes disso, gente, mostrar para vocês a cronografagem que eu fiz com ela. Dá uma olhadinha aí. Então, na cronografagem que eu fiz com ela, usando os chumbos que ela gostou, que é o Gramo Pro Hunter Impact, que se o bem que eu estou usando nesse review, ela conseguiu uma média de 252,9 metros por segundo. O spread dela eu achei um tanto alto por uma PCP regulada, deu 32,60. Eu achei um pouquinho alto, eu esperava bem menos que isso, para ser sincero. Mas o desvio padrão não foi grande, foi de 9 metros por segundo. Mas então essa é a cronografagem dela, e também você tem no quadro anterior, que eu vou fazer essas contas depois que editar o vídeo, não estou fazendo nesse momento, você viu lá qual a potência dela em joules usando esse chumbo aqui, tá ok, gente? Vamos lá agora fazer a leitura do ruído dela, com e sem o supressor fornecido com ela, tá ok? Prontinho, esse é o teste mais fácil de fazer, né? Aqui no clube de tiro, o ruído ambiente está dando uma média de 38 decibéis. Um lugar quieto, uma zona rural, um clube de tiro, não tem mais ninguém atirando, tem uma estrada aqui perto, passa algum carro de vez em quando. Atirando com ela sem supressor, a média foi de 83 decibéis, que é o ruído do disparo. Ou seja,
dá aí 2,5 vezes praticamente o ruído ambiente. Eu não acho um ruído alto, a minha T44 dá um estampido bem mais forte, mas dependendo do lugar que a pessoa tira, dependendo das condições, pode ser um pouquinho alto. Aí eu peguei e coloquei esse supressor que vem com ela, é fornecido de fábrica, e o ruído do disparo com o supressor foi de 78 decibéis. Ou seja, dá praticamente o dobro do ruído ambiente. Então, a média de queda de ruído usando o supressor é de mais ou menos 5 decibéis. Poderia ser melhor, mas já é alguma coisa. E o ruído ele fica menos, vamos dizer assim, ardido, ele fica mais abafado, e mesmo caindo apenas 5 decibéis, já ajuda bastante para quem vai atirar em locais fechados, em clubes onde não pode ter tanto tiro, tanto ruído nos disparos, em casa, no quintal, enfim. Ajuda bem. E eu fiz uma verificação rápida e muda um pouquinho o ponto de impacto, mas isso é normal em carabinas de pressão, se você usar um supressor de ruído, um abafador, ele acaba mudando um pouquinho o ponto de impacto, mas a carabina manteve os agrupamentos, tá ok, gente? Vamos lá agora que eu vou passar para as conclusões finais sobre essa arma. Vamos lá, minhas conclusões a respeito dessa PCP Artemis M16A Ghost 5,5. É a primeira carabina da Artemis que eu atirei com ela, que eu usei. Gostei muito do acabamento dela, a coronha de madeira muito bonita, o acabamento da ferragem muito interessante. E no uso, ela é uma carabina de pressão muito boa mesmo. Gostei, fiquei com uma impressão muito positiva a respeito dela. Lógico, como qualquer carabina, ela tem seus prós e seus contras. Como pró dela, esse cilindrão aqui, muito legal esse cilindrão, gente. Eu cheguei a atirar mais ou menos uns quase 50 disparos com ela, sem notar grande diferença no ponto de impacto. Ou seja, ela me deu uma autonomia de 50 disparos, de 40 e poucos disparos, entre 40 e 50. Então é uma autonomia muito boa. E dá para você participar de uma competição, dá para você encher em casa com a bomba manual e ir para o clube de tiro, atirar um pouco e depois voltar, sem precisar ficar recarregando. Agora, uma coisa que eu não entendi a respeito desse cilindro. Esse cilindro, a pressão máxima indicada pelo fabricante é de 250 bar. Gente, eu achei meio estranho esse padrão 250 bar, porque no Brasil a gente tem ou cilindros de 300 bar, que é de fibra de carbono, ou os tradicionais de mergulho de alumínio, que são 200 bar. Ou seja, se você tiver um cilindro de mergulho, por exemplo, o meu cilindro de mergulho, eu encho ele, geralmente ele enche até 205 bar, na hora que esfria ele cai para 200 bar. Eu perderia 50 bar de pressão útil aqui dentro. Se eu usasse um cilindro de fibra de carbono a 300 bar, eu não poderia carregar ele, a não ser enquanto o cilindro não baixasse para 250 bar. Ou então já mandasse eu encher o cilindro até 250 bar só. Ou seja, eu perderia pressão útil no meu cilindro principal. Então, não sei se no exterior ou na China 250 bar é um padrão. Mas eu acredito que não seja. Não sei de onde que eles tiraram esse valor, porque internacionalmente você tem cilindros de 300 bar e você tem cilindros de 200 bar. Eu usei o cilindro de um amigo que já estava na faixa dos 250 bar mesmo. E nos testes todos eu usei, olha gente, eu atirei quase uma lata inteira de chumbo. Foi uns 200 e poucos disparos, sobrou pouco chumbo na lata. E eu medi agora, está com um pouquinho mais de 200 bar o cilindro. Então é um cilindro de mergulho de fibra de carbono, ele tem um volume grande, não lembro, acho que é 12 litros, se não me engano. É o tradicional de mergulho. Ou seja, deu para usar bastante chumbo, usando apenas 50 bar aí aproximadamente do cilindro. Outra coisa que eu não curti nela, que parece que tem uma versão nova dela que já tem, nessa versão não tem, porque esse manômetro que indica a pressão do regulador interno dela é a falta do manômetro para saber a pressão interna do cilindro, que é como você sabe
se você vai precisar recarregar o cilindro de ar ou não. Nessa carabina, não tem. Então você vai ter que ir na base, descobrir, na base empírica, né? Ir medindo para ver uma hora quantos disparos você pode dar nela, com ela até você ter que carregar de novo. Isso é bem chatinho de fazer. Na versão nova, pelo que eu vi no site do fabricante, já tem um manômetro na lateral indicando a pressão interna do cilindro que te dá o volume. O que acontece? O carregador dela. Esse carregador, gente, ele é meio chatinho para entrar chumbos com saias mais largas, que é o caso do Gamo Impact que eu estava usando. O que eu precisava fazer? Precisava vir com a ponta de caneta empurrando o chumbo para ele encaixar certinho nos orifícios do carregador. É uma coisinha chata, principalmente para quem vai atirar, por exemplo, field target. Se o cara não tiver mais de um carregador, pensa bem, você vai ter que pegar uma caneta para ficar entuchando os chumbos ali, chatinho. Eu fiz teste com outros chumbos, tem alguns chumbos que entram sem precisar empurrar, mas vários precisaram empurrar para ele encaixar direitinho no carregador, no magazine. E também só vem um magazine no pacote, poderia vir 2. Provavelmente esses magazines estão à venda adicionais, mas é um custo a mais que você vai ter. Se você for comprar essa carabina, já compre pelo menos 1 ou 2 carregadores extras, que vai facilitar muito a vida. Por ela ser multishot, você dispara muito mais rápido e muito mais do que você dispara em carabinas monoshot, vai gastar mais chumbo, e com um carregador só, vou te falar, é frustrante. O adaptador que vem com ela vem com um adaptador monoshot, e esse adaptador monoshot ele funciona bem, só que para você colocar o chumbo aqui não é tão prático. A alavanca atrapalha um pouco você vir manualmente alimentando os chumbos. E esse adaptador ele é preso por um ímãzinho muito pequeno, então ele tende a mudar de posição. Não é tão prático você usar esse carregador monoshot do que se poderia esperar. Então também um porémzinho. Mas pelo menos vem o adaptador monoshot. Tem carabina que nem vem o adaptador monoshot, você tem que comprar extra. Então é melhor um que vem e não funcione tão bem do que não vir nada. Também, estou olhando minha colinha aqui, que eu não lembro de cabeça. Tem um magazine, já falei para vocês, só vem um. Uma outra coisinha que aconteceu umas 3 vezes comigo. Ela não tem um mecanismo que evite o duplo carregamento. Existem carabinas mais sofisticadas que uma vez que você arma ela e empurra um chumbo para o cano, você não consegue fazer esse movimento novamente, a não ser depois de disparar. Para quê? Isso é para prevenir de entrar 2 chumbos no cano. Essa carabina não tem esse mecanismo. Então, se você for um atirador que de vez em quando dá umas lerdices como eu, você vai acabar carregando 2 chumbos. A parte boa é que o segundo chumbo ele não entra direito, você não consegue armar a carabina e você já sabe que fez cagada. Aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que puxar o ferrolho para trás, tirar o carregador, vir com a vareta de limpeza de cano para empurrar esses chumbos que estão presos lá dentro e poder voltar a atirar. Mas faz falta esse tipo de mecanismo, facilitaria bem a vida. No geral, uma carabina bem equilibrada, boa para atirar tanto em pé quanto apoiado. Ela tem a telha reta, então ela pega bem legal no sandbag. Então dá para você atirar com ela de boa, tanto em pé quanto sentado. É uma carabina bem legal, pelo custo-benefício dela, pelo preço, o custo-benefício dela acaba sendo interessante. Para quem quer ter uma carabina multishot que tem uma autonomia muito boa, é uma ótima opção. Igual eu falei para vocês, eu esperava um pouquinho mais de precisão por ela ser regulada de fábrica. Talvez, eu não mexi nessa regulagem de fábrica, do jeito que veio, estava aqui. Isso é um tipo de coisa que você tem que ficar experimentando. Eu acredito que se você pegar ela e ficar experimentando qual é a melhor pressão ali, ficar fazendo um trabalho, que é uma coisa chatinha, mas quem tem esse tipo de carabina é legal de fazer. Você até acertar a pressão melhor de trabalho desse regulador, você vai conseguir resultados melhores com ela. Eu estou usando ela do jeito que saiu da caixa. E mesmo assim, ela agradou. É uma carabina interessante, é uma carabina que está com preço muito bom. No link aqui embaixo na descrição do vídeo, e aqui vai aparecer também para você comprar ela no Mundo da Carabina. E é uma carabina bonita, uma carabina que tem os seus prós que superam os contras. Então ela vai te agradar. Se você atirar 25 a 50, até 100 metros, ela vai te fornecer uma precisão bem legal.
e você vai estar com uma compra interessante, você não vai ficar chateado com ela não. É uma compra que você faz e você vai ter garantida a sua satisfação, tá ok? Muito obrigado por vocês terem assistido esse review. Deixa aí nos comentários o que você achou desse review. Se você tem uma M16A, quais são suas impressões dela. Se você tem alguma dúvida, deixa aí que vai ser um prazer te responder. Continuem acompanhando o canal, sininho para receber notificações, divulga esse vídeo, divulga o canal. Vamos fazer essa comunidade crescer, tá ok, gente? Um abraço, muito obrigado para vocês. Até mais, tchau, tchau.